Fala pessoal, aqui quem fala é seu amigo João Divertido e muitas novidades tiradas aqui, sim. Hoje, até que enfim, nós vamos terminar. Hoje é o último dia da nossa série do Maurício de Souza. Uhul! Hoje é o nosso último dia, nosso último conto. Na verdade, não é um conto. É como o Maurício de Souza criou todas essas histórias. Perguntas sobre a vida de Maurício de Souza. Então, vamos lá. Resgatando a história por trás dessa obra. Essa bela edição compila os 3 primeiros livros escritos e ilustrados por Maurício de Souza, publicados originalmente pela editora FCD em 1965. Eles estavam fora de catálogo haviam 4 décadas. Durante muitos anos, só podiam ser encontrados em sebos e por valores bastante altos. Trata-se um resgate desse material histórico, o primeiro que o criador da Turma da Mônica usou o nome Maurício de Souza Produções, já associado ao símbolo Bidu, mantido até hoje. Pouca gente conhece a história da produção de A Caixa da Bondade, Piteco e o Astronauta no Planeta dos Homens Sorvete. Como surgiu a ideia? Em quanto tempo esses livros foram feitos? Como foi o processo de realização? Quem responde a outra pergunta é o próprio Maurício de Souza, num bate-papo que o fez regressar 50 anos no tempo e reviver boas lembranças. Como surgiu o projeto desses 3 livros, Maurício? Naquela época, eu tinha um amigo chamado Moacir, que morava em Mogi das Cruzes e era advogado da FCD. Como as tiras de jornais e meus personagens já começavam a se tornar conhecidas dos leitores, tive a ideia e arrisquei. Ele conversou com a editora e fiquei aguardando uma resposta. Na ocasião, eu trabalhava com 3 jornais: Folha de São Paulo, Diário de São Paulo e Diário da Noite. Os 2 últimos pertenciam ao Diários Associados. Então, a FCD topou a ideia. Desde que eu fizesse 3 livros de 64 páginas, mais as capas, em menos de uma semana. 5 dias úteis. Mas esse prazo era absurdo. Era a oportunidade que eu tinha. E a editora criou os livros para participar de uma feira que aconteceria naqueles dias. Você já tinha as histórias, pelo menos? Não, eu não tinha nada. Nunca tinha feito aquilo. Quando o Moacir trouxe o desafio, chamei minha equipe de artistas para conversar. Ainda era pouca gente, mas conseguíamos manter as tiras e as páginas semanais dos jornais com muito esforço e competência. Às vezes, custa de noite em claro. Mas os livros eram uma deliciosa tentação. A oportunidade de ver meus personagens saltarem das histórias em quadrinhos e ganharem o texto corrido, a ilustração colorida, a capa dura. Então, eu e a minha pequena equipe decidimos que valeria a pena o desafio.
reuniu os artistas e disse: vamos fazer bastante café para todos aguentarem. Eu vou escrevendo e desenhando, e vocês vão fazendo a arte final. Nessa época, onde ficava o estúdio? É o que todo mundo quer receber. Nessa época, onde ficava o estúdio? Não era um estúdio. Oh! Não era um estúdio! Ficava no meu apartamento, na Alameda Glace, bem pertinho da Folha, em São Paulo. Dividimos a equipe. Alguns me ajudaram nos livros e outros continuaram nos quadrinhos para os jornais. Éramos 6 ou 7 pessoas na época. Nesse projeto, eu não queria fazer histórias em quadrinhos porque daria mais trabalho. Os livros, apesar de terem ilustrações maiores, rendiam mais, porque tinham menos texto por página e usaríamos letras compostas, em vez das feitas à mão, como nas tiras. Sugeri, o pessoal da editora aceitou e saímos a produzir texto, desenho, e foi saindo. Só por isso consegui cumprir o prazo. Nos 3 livros você usou bastante o layout das páginas. Por causa do prazo tão curto, tive que criar estratégias. Era uma questão de sobrevivência. Cumprir um prometido era importante. Além disso, era a primeira vez que eu podia testar layouts diferentes do que usava nas páginas de quadrinhos. Mas, se eu desenhasse em todas as páginas, como o filho Niquinho, Dada Roça, Astronauta e Piteco, que teve até ilustração de página dupla, não entregaria na data. Assim como no Chico Bento e no Penadinho, eu fiz o desenho na página da direita e apliquei o texto na da esquerda. Mas aquele texto pelado ali ficava sem graça. Por isso, criei capsular as letras iniciais de cada parágrafo que tivessem a ver com a história, uma diferente para cada página. E o resultado agradou. E como você escolheu os personagens? Você já havia criado a Mônica, mas ela não aparece na coleção. Naquele tempo, eu tinha os personagens divididos em 2 blocos. Na folha, saíam as filhas do Bidu e do Franjinho, do Cebolinha, do Piteco e do Penadinho e do Raposão. Nos diários associados, viam a do Iro e do Zé da Roça, do Astronauta e do Chico Bento. Só não usei os personagens no núcleo principal, com Cebolinha, Franjinha, Bidu e a Mônica, que começava a ganhar notoriedade, porque eu tinha planos de fazer livros com eles também. Uma curiosidade interessante é que, na época, o Chico Bento era coadjuvante do Zé da Roça e do Iro. Pois é, muita gente não sabe, mas o Chico nasceu como coadjuvante. É sério? Ele estreou em 1963 na tira Hiroshi e Zezinho, o Iro e o Zé da Roça, publicada na revista da cooperativa Copercotia. Ele era quase uma versão mirim do Jeca Tatu, personagem clássico de Monteiro Lobato. Naquele mesmo ano, a tira passou a sair no Diário de São Paulo e não demorou muito para o Chico ganhar a cena. Logo depois, ele já estrelava seu primeiro tabloide no jornal. Por isso foi escolhido para compor um dos livros da coleção. E vale notar como o visual do país dele era diferente do atual.
dos pais dele era diferente da atual. O Niquinho de A Caixa da Bondade já existia? Não! Criei especialmente para o livro. Eu precisava de um sexto personagem, já que cada livro traria 2 histórias. Então veio A Caixa da Bondade. Ainda assim, você colocou o Niquinho na capa em vez de apostar no Chico Bento que existia, porque eu senti que a história tinha apelo, poderia falar aos leitores. Ainda assim, depois da publicação, decidi não continuar fazendo o Niquinho, porque ele nasceu sofredor, não tinha família, vivia na rua. Não gosto de personagem sofredor. Oh. Outra coisa que chama a atenção em A Caixa da Bondade, você usou um traço diferente do seu. Lembrava os desenhos animados do estúdio americano UPA, aqueles de curta-metragem. Foi para testar mesmo, já que era um personagem que os leitores não conheciam ainda. E porque eu adorava as animações da UPA, claro, e os leitores gostaram. Voltando ao processo de produção, você só tinha 5 dias úteis. Nós trabalhamos feito loucos. Eu escrevia e desenhava. O Paulo Kamazaki finalizava. Aplicava nanquim sobre o traço a lápis. E o Joel Link e o Alberto Dudu de Gijane faziam a indicação de cores, que era assim. Cada página tinha uma folha de papel vegetal, com uma mancha do som que eu queria. Tudo calculado em porcentagem. Tudo de ciano, tanto de magenta, tanto de amarelo, tanto de preto. Era tudo muito rudimentar, bem diferente de hoje. Meu irmão Márcio Roberto, o José Aparecido, mais conhecido como APA, e o Sérgio Cantara também ajudaram aqui e ali na confecção das páginas. Lembro que fiz a entrega dos originais em 2 dias diferentes. A primeira página na quarta-feira e a segunda na sexta-feira. Coloquei as páginas numa pasta, enfiei debaixo do braço e levei lá no bairro da Moca, onde ficava a editora, e fui de ônibus. Mas, no fim das contas, conseguimos cumprir o prazo e todos ficaram felizes. A editora, o pessoal de estúdio e os leitores. Esses 3 livros foram os primeiros que você fez com Maurício de Souza Produções e ainda usou o Bidu como logomarca e como até hoje foi proposital. Acho que foi uma premiação. Tava começando uma nova etapa, né? Fico feliz de ver que deu tão certo. Os livros venderam bem na época? Sim, venderam muito. Mas eu não ganhava royalties pela venda. Ganhei um valor fixo, em dinheiro vivo. E com ele, comprei meu próprio carro. E existe uma história engraçada sobre isso. É verdade. Naquela época eu não tinha nem conta nem banco. Paguei o bolinho de nota de 50 e joguei em cima do guarda-roupa. Deixei lá uns dias, porque não sabia o que ia fazer. Aí, passei numa loja de carro e vi um Cinca Chambord azul turquesa, lindo, reluzente, maravilhoso. Ele ficava me espiando toda vez que eu passava por ali. Então, voltei para casa, peguei um maço com nota de 50 e corri para comprar aquela beleza. Assim que fechei o negócio, o vendedor perguntou: "Você vai levar agora?" E eu: Não posso, porque não sei dirigir, não tenho carta de motorista." "Se puderem levar para mim, deixo na garagem e fico esperando até tirar a habilitação." E eles entregaram direitinho. "Você tinha quase 30 anos e não dirigia?" Não dirigia.
porque como os automóveis eram muito caros, resolvi que só ia me preocupar em aprender a dirigir quando pudesse comprar um. Eram outros tempos, mas agora eu precisava me virar. Numa sexta-feira, combinei com o Dudu, que trabalhava no estúdio, uma primeira aula prática de volante. Muito gentil, ele me levou no sábado seguinte para o lado de Santo Amaro, a bordo de um seus carros, um Jeep. O local era bem deserto e eu apanhava, dando tranco para sair e fazendo o carro engagar na troca de marchas. Foi quando o Dudu passou mal e tive que levá-lo em casa, dirigindo. Foi uma aventura. Cheguei até a escrever uma crônica sobre isso. Ou seja, aprendeu na marra. Mais ou menos. Porque aí veio a segunda parte. Como tinha conseguido levar o Dudu em casa, já me achei pronto para colocar meus 5 Xambós na estrada e ir até Mogi das Cruzes, para mostrar o carro para minha avó. Coloquei a família toda no carro. Na época já tinham nascido a Maria Ângela, a Mônica e a Magali. E fui, sem carta de motorista. Então avisei a criançada. Se a polícia nos parasse, ninguém podia falar nada que eu não tinha carta. Elas não entenderam nada. E lá fui eu. Deu tudo certo. Mas na volta, o carro simplesmente parou no meio da estrada, perto de um posto policial. Desci imediatamente, tentando entender o que tinha acontecido. Daí, o guarda: "Pois não, o que está acontecendo aqui?" Respondi que não sabia, que o carro parou de repente. Foi quando ele perguntou: "Você já viu se tem gasolina?" "Gasolina? Ah, sim, eu comprei o carro e não atendei para esse detalhe. Devia ter aquela quantidade reduzida de combustível que sempre deixam e aí acabou. Mas claro, não contei para o policial, que logo notou que eu era um motorista iniciante. Então, para minha sorte, ele foi em um posto próximo, trouxe um pouco de gasolina, colocou no tanque do Cinca, ligou o carro e me desejou boa viagem. Nem pediu minha carta de motorista." Ó, beleza, hein? E aí, meninas, como ficaram? Duras, apavoradas. O guarda ali, elas proibidas de falar com ele. Coitadinhas. Quando voltei para São Paulo, resolvi que ia tirar a carta. Foi uma loucura, claro, mas virou uma boa história familiar. Para fechar, qual é a sensação de ver seus primeiros livros de volta, exatamente 50 anos depois do lançamento? É uma emoção muito grande, sabe? Em 1999, escrevi uma crônica em que falava que muitos dos meus filhos não tiveram a oportunidade de ver esse livro. É que, quando foram lançados, distribuí os que recebi para parentes e amigos, com o maior orgulho. Quando já vi, não tinha mais. Eu mesmo tive dificuldade para conseguir a coleção completa. Acabei ganhando da minha amiga Edna Cortez, viúva do meu antigo companheiro de profissão e diretor de arte do estúdio, Jaime Cortez. Durante muito tempo, tentei republicar os 3 livros, mas sempre batia na trave. Ficava no quase. Ainda bem que não tem que desistir no dicionário da minha equipe. E ver a Caixa da Bondade, Piteco e o Astronauta de Planeta dos Homens Sorvetes retornar ao mercado como clássicos da minha produção me enche de alegria, porque são histórias simples, emblobinárias até dos meus personagens ainda no início de suas trajetórias, mas que foram feitos com muita paixão e dedicação. E o melhor de tudo é que essa versão respeita a versão original, mas corrige muitas imperfeições da impressão de 1965, como erros de registro, quando a imagem fica com uma sombra pelo deslocamento do filme da aplicação de tinta no papel, ou cores que saíam trocadas porque houve uma inversão dos fotolistas na época.
A Camiga, o chapéu do Chico Bento, alternavam de amarelo para rosa de uma página para outra. Também tem a roupa do Piteco, que era branca e azul, bem diferente do vermelho e preto atuais. E na capa do livro, as bolinhas ainda saíram com várias cores diferentes. Ainda estávamos em pleno processo de definição do visual dos personagens, na verdade. Por isso, ver essa edição com os 3 livros reunidos para comemorar meus 80 anos é um presente inesquecível, não só para mim, mas também para minha família e todos os nossos leitores. Anúncio publicado na Folhinha de São Paulo em outubro de 1965. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o like nesse vídeo e fui!